Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. No vídeo anterior eu falei sobre avivamento. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo de hoje para você assistir. A propósito, sempre dê uma olhadinha na descrição dos nossos vídeos, sempre vai ficar algum vídeo relacionado ao assunto que você está assistindo, vai ficar na descrição. Também nos cards eu sempre deixo 5 vídeos, na maioria dos casos os vídeos têm relação com o vídeo que você está assistindo, e nas telas finais também eu deixo vídeos. Então, você tem sempre 4 vídeos na tela final, você tem 5 nos cards e tem os vídeos relacionados também que eu deixo aqui na descrição do vídeo que você está assistindo. No vídeo anterior eu falei sobre avivamento, que é aquilo que a sua igreja precisa. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 7 coisas que vêm a partir do avivamento. 7 coisas que o avivamento produz na nossa vida. 7 marcas do avivamento. Uma pessoa que viveu um avivamento real, genuíno, nunca mais ela será a mesma pessoa. Se você assistir o vídeo anterior, você vai ver o que não é avivamento e você vai entender o que é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é a presença viva do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O verdadeiro avivamento é uma coisa que não pode ser falsificada. Os dons espirituais podem ser falsificados, ao contrário do fruto do Espírito, que jamais poderá ser falsificado. Ou você, como boa terra, produz esse fruto, ou então simplesmente ele não acontece na sua vida. Já os dons, dá pra gente mistificar, dá pra gente enganar as pessoas, falsificando dons espirituais, imitando, né? Como bom imitador, como bom artista, como bom mímico, uma pessoa consegue falsificar os dons espirituais, mas avivamento não. Avivamento não pode ser falsificado, porque o avivamento é produzido pela vontade de Deus na nossa vida. O avivamento é produzido pelo Espírito Santo na nossa vida. Se você quiser saber qual é a nossa parte no avivamento, qual é a parte de Deus, é o vídeo anterior que está aqui na descrição. Quando o avivamento chega na nossa vida, a primeira coisa que acontece é um impacto inevitável. E quando o avivamento chega, o impacto não é só na nossa vida, é na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, na vida da sociedade, lá no trabalho as pessoas vão sentir, lá na escola, em todo lugar vão sentir um poder novo, uma renovação espiritual que chegou na nossa vida. Então, o impacto que o avivamento vai trazer será repercutido primeiro na nossa vida, na sociedade, no meio que nós vivemos, e será percebido também na igreja local. O seu pastor vai ser o primeiro que vai perceber o avivamento na sua vida. Depois os crentes que estão ali ao redor, todo dia te vê, vão começar a ver uma coisa diferente em você, porque o avivamento chegou. O que o avivamento faz é transformar uma pessoa de morta em viva. Porque é isso que significa o verbo hebraico raiar, que aparece. Dá uma olhadinha no vídeo anterior, tá bom? Senão eu vou repetir ele aqui para você. Então, o verbo hebraico para avivar é raiar, é dar vida, tornar vivo, reavivar. Então, é isso que o Espírito Santo faz quando ele chega. Mas ele precisa ser invocado, ele precisa ser buscado com oração, com leitura da Bíblia e com jejum. Aí a coisa acontece. Quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, eu entrei numa campanha poderosa de 3 meses, não campanha na igreja, ou monte, ou qualquer outro lugar, uma campanha de oração que era ininterrupta, em todo tempo e lugar. Uma campanha de oração, leitura da Bíblia constante e jejum. Aí aconteceu, com 3 meses, o Espírito Santo desceu sobre mim e me batizou, causando uma renovação espiritual que dura até hoje. E isso já tem muitos anos. Quando o avivamento chega na nossa vida, as pessoas sentem o cheiro, o bom cheiro de Cristo. Segundo aos Coríntios 2:14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem.
Quando o avivamento chega em nós, esse cheiro, esse bom cheiro, esse perfume suave de Cristo que está na nossa vida, começa a ser exalado e as pessoas sentem essa renovação espiritual. Esse cheiro, claro, é metáfora, né? É uma metáfora para uma vida nova, para uma vida de novidade, para uma vida agradável, porque bons cheiros são agradáveis. E uma outra coisa que bom cheiro faz é marcar. Você sabe que música, cheiro, marca momento, né? Se você não sabe, preste atenção, que você vai perceber isso. Então, quando o avivamento chega, o bom cheiro de Cristo invade a nossa vida e isso marca momentos extraordinários na nossa vida. Então, a primeira coisa que o avivamento faz é causar impacto e trazer uma diferença na nossa vida que é notada na sociedade e em todo lugar, inclusive na igreja local. Outra coisa que acontece quando o avivamento chega, segunda coisa na minha lista aqui sobre 7 coisas, 7 marcas do avivamento, segunda coisa que acontece quando o avivamento chega é uma mudança em relação ao pecado. Porque quando o avivamento chega, ele chega trazendo para nós a experiência do arrependimento do pecado, do abandono do pecado. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o que ele faz é transformar essa pessoa de morto espiritual em vivo. Isso é o primeiro avivamento que a pessoa vai sentir na sua vida. Depois ela começa a andar com Cristo. O tempo passa, se não viver em novidade de vida, a gente estagna, a gente tem a mente cauterizada e a gente começa a ter atitudes em relação ao pecado que não são mais as mesmas atitudes do início. A gente começa a achar que aquilo que era pecado já não é mais pecado. Isso aí é sinal de morte espiritual. Mas quando o avivamento chega, então a nossa atitude em relação ao pecado muda, porque o avivamento abre os nossos olhos espirituais. E aí, aquilo que era trevas, mas que a gente estava enxergando como luz, agora a gente enxerga de novo como trevas. Então a gente tem uma atitude muito negativa em relação ao pecado. A gente não quer mais o pecado na nossa vida. Então a segunda coisa que acontece é arrependimento, confissão de pecados e restituição da nossa vida àquele primeiro estado. Então, essa segunda coisa é extremamente importante. Se você não se arrepende dos seus pecados, se você acha que a sua vida, a vida que você está vivendo, que não está em conformidade com a vontade de Deus, é uma vida comum, é normal, então está faltando avivamento na sua vida. Se isso estiver acontecendo comigo, também está faltando avivamento na minha vida. Então, a primeira coisa é impacto na sua própria vida, na sociedade e na igreja local. Segunda coisa é arrependimento. Arrependimento com confissão de pecado e mudança de vida. Essa é a segunda marca do avivamento. A terceira marca do avivamento que acontece na nossa vida é uma nova atitude, é uma atitude de louvor. Pessoas realmente avivadas, pessoas realmente transformadas, pessoas que viveram uma experiência com Jesus, pessoas que tiveram uma entrada vigorosa do Espírito Santo nas suas vidas, uma renovação causada de forma autêntica pelo Espírito Santo, elas têm uma nova atitude de louvor. Eu não estou falando de música, viu? Porque hoje em dia, meu querido, o que tem de música dentro da igreja, essa separação que eu estou fazendo, música e louvor, você está entendendo o que é que eu estou falando, né? Porque tem gente que está no meio, no seio da igreja, mas não são verdadeiros levitas. Levitas aqui, o termo aplicado na acepção da palavra. Aqueles homens que cuidavam do ministério e entre eles alguns que pertenciam ao ministério do louvor. Estou falando dessa atitude, a atitude que os levitas, os cantores tinham no Antigo Testamento. Pessoas que viviam para isso. Pessoas cuja vida era movida por isso, para louvar a Deus. Quando o avivamento chega, nós temos um novo cântico colocado na nossa boca. Nós temos uma nova atitude de louvor. Aí você que cantava música mundana não vai cantar mais. Você vai cantar louvores a Deus. Você que curtia música mundana, não vou nem listar aqui os estilos. É você que sabe, cada um que sabe, vai substituir isso por um verdadeiro louvor. Uma pessoa falou para mim uma vez, deixou uma marca indelével. É impossível estar na presença de Deus e não louvar. E isso é uma verdade incontestável. O avivamento nos traz para perto.
O avivamento nos traz para, não para a Shekinah, porque a Shekinah é a presença relacionada ao templo. O avivamento nos traz para a Panê. A Panê é a presença do rosto de Deus sobre nós. Aleluia. Vou deixar um vídeo aqui para você, a diferença entre Shekinah e Panê. Quando você viver o verdadeiro avivamento, você vai contemplar Deus, como Isaías e como outros contemplaram. Você não vai ver como eu estou vendo aqui a lente dessa câmera, mas você vai ver pela fé. Você vai sentir Deus muito próximo de você. Então vai ser impossível você não louvar estando tão perto de Deus. A terceira coisa, então, é um novo cântico na nossa boca. É uma nova atitude de louvor. Um cântico novo fluindo nos nossos lábios. Verdadeiro louvor, tá bom? Não música mundana evangélica. Não é isso que eu tô falando, não. É louvor a Deus, real. É produzido, é criado por pessoas verdadeiramente transformadas. A quarta coisa que acontece na nossa vida quando o avivamento chega é que a gente se torna mais ativo. Porque o Espírito Santo causa movimento na nossa vida. Quando Deus soprou nas narinas do homem o espírito de vida no início, ele se levantou como uma alma vivente, ele ganhou movimento. Então, o homem se torna Nefesh Hayah, alma viva, ele ganha movimento quando o Espírito de Deus é soprado dentro dele. O avivamento chega em nós por um sopro do Espírito Santo. O avivamento chega em nós pelo mover-se do Espírito Santo na nossa vida. Então a gente ganha uma nova atitude dentro da igreja. Antes do avivamento, tudo estava normal na nossa vida, estava tudo certo. A gente não via nada, nenhum problema na igreja local. A gente saía de casa, vinha para o culto só no final de semana, óbvio, né? Porque se o avivamento não chegou, é só no domingo e olha lá, tem que dar graças a Deus ainda porque eu estou aqui no final de semana, né? Ou às vezes só na Santa Ceia e que Deus está ajudando muito ainda eu vir aqui na Santa Ceia, tá bom? Isso aí é antes do avivamento. Depois do avivamento, aí é reunião de oração, é culto de ensino, é final de semana, Santa Ceia, meu Deus, nem mencione não estar na Santa Ceia. Isso não existe na vida de pessoas avivadas, cheias do Espírito Santo. Então, a quarta coisa que o avivamento causa na nossa vida é uma nova atitude. Se não é batizado com o Espírito Santo, começa a buscar os dons espirituais. Se é batizado, começa porque a vida de oração já se iniciou agora, depois do avivamento. Os dons espirituais, então, começam a acontecer na nossa vida. Profecia, revelação, visão. Toda a lista dos 9 dons se torna possível a partir do avivamento. E o fruto do Espírito Santo. Fruto e dom completamente diferente. Dom é produzir, dom é revestimento, é por fora. Fruto é por dentro, é interno. O fruto nasce de dentro da árvore, não é igual folha, né? Dom, metaforicamente, como folha, como flor. Fruto nasce de dentro da árvore. Aí o fruto do Espírito também começa a ser produzido na sua vida. Essa é a quarta coisa que acontece com uma pessoa que viveu o avivamento. Ela se torna uma pessoa ativa. Ela se torna uma pessoa viva. Estava morta, agora está viva. Você já percebeu que muitas pessoas a quem Jesus curou e libertou queriam segui-lo? Lembra do endemoniado gadareno? Queria ir com Jesus, Jesus falou, não, fica por aqui, testemunha do que aconteceu com você, vai ser melhor para todo mundo, as pessoas saberem o que aconteceu com você. Então, quando a gente vive uma experiência com Jesus, contato direto com Jesus, avivamento, a gente quer segui-lo, a gente ganha movimento, vida é movimento. Quando o avivamento acontece na nossa vida, a gente ganha movimento, porque vida é movimento. Né? Estado de inércia é igual à morte. Se você é aquele crente que não está conseguindo nem dar glória a Deus, não está conseguindo perceber o esforço do pastor, do pregador para transmitir para você da melhor maneira a mensagem de Deus, se você não está percebendo os louvores na igreja, não está percebendo os detalhes do que está acontecendo num culto, está faltando avivamento. Depois do avivamento, vai ser escola bíblica, evangelismo, oração, ensinamento, culto de fim de semana, Santa Ceia. Você estará lá, porque você estará vivo e renovado.
A quinta coisa que acontece com uma pessoa que vive o avivamento é ter o caráter transformado. Se você é alguém a quem o pecado não incomoda, se você é alguém que faz vista grossa para o pecado, se você é alguém que está compactuando, brincando com o pecado, andando de mãos dadas com o pecado, ou talvez até abraçando o pecado, é porque você está precisando de um avivamento. Quando o avivamento chegar, esse mau caráter aí vai mudar. Esse caráter ruim aí da sua vida vai desaparecer. Você vai se tornar uma pessoa parecida com Cristo, que é o projeto de Deus. O projeto de Deus é nos fazer semelhantes a Ele. Ele nos criou para sermos imagem e semelhança, tá bom? Então, o avivamento vai transformar o seu caráter. Lembra da segunda coisa, que é romper com o pecado? Através de arrependimento? Pois é. Agora, a quinta coisa, transformação do caráter. O Espírito Santo vai mudar o seu caráter, vai te transformar num verdadeiro homem de Deus. Vai te transformar numa verdadeira mulher de Deus. Vai te transformar num jovem de verdade, cheio do Espírito Santo. Não aquele que fornica, não aquele que é mundano ao extremo lá fora e lá dentro da igreja ele é bonitinho, bem vestido, paletó, gravata, as meninas bem vestidas. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando de gente verdadeiramente transformada. Primeiro por dentro, depois por fora, porque não adianta refletir por fora se não tem nada dentro. O Espírito Santo tem esse poder e é esse o ministério dele, renovar as nossas vidas. Vou deixar um vídeo aqui para você sobre renovação, transformação aqui na descrição, tá bom? Dá uma olhadinha, veja os vídeos que eu vou deixar para você aqui na descrição do de hoje. Primeira coisa então, impacto sendo causado na minha vida, na vida da sociedade, na vida da igreja por causa do avivamento. Segunda coisa, rompimento com o pecado pela chegada do verdadeiro arrependimento. Terceira coisa, atitude de verdadeiro louvor. Quarta coisa, você se torna mais ativo na igreja local. Quinta coisa, você tem o caráter totalmente mudado pelo Espírito Santo. E a sexta coisa que vai acontecer com você como marca do avivamento é amor pela palavra de Deus. Amor inegociável pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Seguido de leitura dessa Bíblia, por estudo dessa Bíblia, por reflexão e aplicação dos princípios bíblicos na sua vida. Esta é a sexta coisa que vai acontecer como marca do avivamento na sua vida. Mudança completa em relação ao livro de Deus. A Bíblia é a carta magna de Deus para nós. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. A revelação escrita é o Logos. Vou deixar um vídeo aqui para você, tá bom? O que é o Logos? Eu vou deixar uns 2 ou 3 sobre esse tema Logos, tá bom? O Logos na filosofia, o Logos na teologia, tá bom? A visão de João sobre o Logos e a visão dos filósofos sobre o Logos. Dá uma olhadinha na descrição aqui, você vai gostar. Então a sexta marca do avivamento é o amor pela palavra de Deus, a volta, ao retorno à Bíblia. Olha, quando a gente não está avivado, a gente não quer nem saber de escola bíblica. Para que escola bíblica? Aquelas coisas que eles ensinam lá eu já sei, né? É mais ou menos assim a nossa atitude. Mas quando a gente é renovado pelo Espírito Santo, a gente quer ir lá sim, na escola bíblica, no culto de ensinamento, para aprender cada vez mais. Né? A gente quer ler a Bíblia, a gente vai amar mais a palavra de Deus, a gente vai ler mais, a gente vai estudar mais. A Bíblia tem vários níveis de leitura, tem aquela leitura superficial e ela é em camadas assim, quanto mais você se aprofunda, mais você ganha. A primeira leitura que a gente faz da Bíblia ela é informativa. A gente vai ler a Bíblia como história, como poesia, como profecia, como revelação e tal. Depois a gente vai ler a Bíblia estudando, escavando, né? Meio que fazendo exegese, tirando de dentro para fora e aplicando na nossa vida. Então tem várias formas de ler a Bíblia. Quando o avivamento chega, a gente quer ler. E quando a gente lê, a gente começa a mergulhar no universo de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a querer transmitir essa Bíblia. Porque é impossível estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra e não transbordar. Sexta coisa, então, amor pela palavra. E sétima coisa, uma vida de oração. Quando eu falo de oração, eu não estou falando de quantidade.
Quando eu falo de oração, eu estou falando de qualidade. Oração não tem a ver com tanto que você ora, tem a ver com a sua atitude diante de Deus. Oração não é uma coisa cronológica, não é aquela coisa que você precisa ficar marcando no relógio. Eu vou orar 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Se eu não orar 2 horas por dia, eu não sou mais crente. Oração não é isso, querido. Oração é tempo de qualidade com Deus. Lembra da oração do profeta Elias? Vai lá no texto do profeta Elias e os profetas de Baal e faz aquela leitura da oração de Elias, cronometrando aí no seu celular, veja quanto tempo durou aquela oração e veja o resultado daquela oração. Meu Deus do céu! Procure, pesquise dentro da Bíblia outras orações. Você vai ver uma oração muito longa, mas era uma oração de reconhecimento, de engrandecimento, de louvor, aquela que o rei Salomão fez na dedicação do Beit HaMikdash, do templo. Aquilo foi uma coisa demorada porque era proposital. Ele estava exaltando enquanto orava. Mas orações intercessórias, orações de derramamento do nosso espírito diante de Deus, tem outra conotação. A 7ª marca do avivamento na nossa vida é a oração. Quando o avivamento chega, a nossa atitude na oração muda. Porque aí a gente que fazia orações extremamente egoístas, visando somente nós mesmos, só nossa vontade. Agora, esta oração depois do avivamento, ela começa a ser uma oração que será pronunciada na vontade de Deus. Uma oração no centro da vontade de Deus. Aí tudo vai mudar na sua vida. Tem oração que Deus não responde, porque ela não está no centro da vontade dele. Jesus mesmo pediu a Deus numa oração muito curta, muito objetiva, sincera, honesta, sentida. Ele falou assim: Pai, passa de mim este cálice. E no mesmo imediato momento ele disse: porém, se não for possível, faça-se a tua vontade e não a minha. Então, isso é oração de qualidade. Quando a oração é de quantidade, ela se torna um montão de repetição de palavras, às vezes, que não vai produzir nada. Não vai trazer o resultado esperado. Mas quando a oração é tempo de qualidade, quando a oração brota de dentro do coração, quando a oração brota da necessidade real, então ela sai rasgando primeiro o nosso coração e depois ela alcança o coração de Deus. E se estiver na vontade de Deus, será respondida. A grande diferença entre um crente avivado e um crente morno, um crente de vida cotidiana comum, é que o crente comum não vai entender quando a oração dele não for respondida. Ele vai chegar quase ao ponto de dizer que Deus não existe. Mas o crente renovado vai entender, o crente avivado vai entender, porque ele vai entender que ele tem uma visão horizontal e Deus tem visão vertical. Nós olhamos para a nossa necessidade. A gente não quer saber o que vai acontecer para Deus responder aquela nossa oração. Mas Deus tem visão vertical, ele vê de cima para baixo. E Deus sempre tem uma centena de coisas para mover junto com a resposta da sua oração, que é aquilo que você não entende. A gente faz uma oração e diz: Senhor, eu quero isso, mas esse isso aí, ele está conectado com dezenas, centenas de coisas que você não vê, você não sabe. Muitas implicações para a resposta dessa oração, que só Deus sabe. Então Deus vai ter que trabalhar todas essas dezenas ou centenas de coligações que há no seu pedido de oração, para beneficiar o máximo de pessoas que ele puder, porque é assim que Deus age. Ele é bom o tempo todo. Vou deixar um vídeo aqui para vocês sobre esse assunto. Então, são muitas interligações na resposta de Deus para a nossa oração. Por isso é importante nós orarmos na vontade de Deus. Senhor, eu quero isso, mas faça primeiro a tua vontade na minha vida. Aí a coisa vai acontecer de forma extraordinária. Eu vou parar de falar por aqui, porque eu já falei bastante, né? E se você chegou até aqui é porque você realmente gostou do vídeo. Então eu vou parar por aqui. São 7 marcas do avivamento, do verdadeiro avivamento.
impacto causado nas nossas vidas, na vida da igreja local e da sociedade, mudança de atitude a respeito do pecado seguida de arrependimento, atitude de verdadeiro e real louvor que brota de dentro para fora, da nossa alma, do nosso espírito para Deus, maior movimento, maior atitude, uma vida de movimento, de atitude na igreja local que não acontecia antes, caráter completamente transformado e modelado pelo Espírito Santo, amor à palavra de Deus e uma vida de oração. Busque, vale muito a pena buscar o avivamento. É uma coisa que está muito escassa no meio da igreja local, mas acontece, pode acontecer. Se for buscado, acontecerá. Acontecerá com você, com a sua comunidade, com o seu grupo de evangelismo, com a reunião que você faz aí na sua casa, independente de placa de igreja, de nome, de qualquer coisa. Aí na igreja local, denominada, instituída, vai acontecer também. Tudo vai depender da busca, tá bom? Tudo vai depender da nossa atitude. É isso por hoje então, espero que esse vídeo, que essas palavras conscientizadoras tenham tocado seu coração e sua alma, e espero também que esse vídeo cause uma transformação, que ele te leve em direção a uma nova atitude e a busca do verdadeiro avivamento. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, mande esse vídeo para uma pessoa que você ama, que você gosta, para uma pessoa que você sabe que está precisando de um verdadeiro avivamento na sua vida. Coloca lá no seu Facebook, coloca no seu Instagram, manda pelo WhatsApp para os seus amigos que estão precisando de um avivamento. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.